esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Anticristo. Essa anunciação da manifestação do Anticristo, pouco antes do juízo final, que ele terá o auge dele, tem uma importância muito grande quando é explicado assim que ele erguerá a cabeça. Para ele erguer a cabeça quer dizer que ele já se encontra no nosso meio. E ele vai encontrando-se nos movimentos que a gente tem. Dificilmente uma pessoa hoje percebe se aquilo que ela está fazendo é bom para a vida dela. Então o que acontece? É o raciocínio. É aquela condição assim de ser impiedoso conosco mesmo. E a gente vai observando que o comportamento impiedoso é com todos, é para todos. Dificilmente uma pessoa age com bondade interna na vida diária, com os seus, no seu ambiente de trabalho. A pessoa está sempre fazendo uma programação com o raciocínio. O raciocínio é um instrumento de Lúcifer. Quando fala que ele erguerá a cabeça, então ele já atua no nosso meio. E é bem importante cada um ir observando, porque tem uma profecia que fala assim que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Podemos observar o comportamento, aqueles que já pertencem a Lúcifer. O comportamento deles é a gritaria, é a falta de consideração, é aquela prepotência de achar que o importante é ele. Ele pode espezinhar outras pessoas, ele pode atropelar, mas o importante é ele. É assim que nós vamos vendo. E é bem interessante porque dentro de nós tem uma condição assim de insegurança. Então o acúmulo em bens materiais, em ter isto e ter mais aquilo, está sempre relacionado a pessoa não se sentir segura. É o domínio de Lúcifer. Aquele que quer ter mais isto e mais aquilo, então vai existindo uma competição. E é bem importante assim, se cada um observa, não teria como a pessoa nem os seus descendentes gastarem tudo aquilo que foi acumulado. E muitos entram em casas de jogos para gastar aquilo que adquiriu. Esse é o trabalho de Lúcifer. O Anticristo se encontra em templo, em uma igreja, porque nós podemos observar o símbolo que existe nessas localidades, porque o símbolo do Criador é o equilíbrio. Se é o equilíbrio, a cruz tem os 4 braços iguais. Em outros lugares, nós vemos assim que a cruz apresenta um desequilíbrio. Então fica bem fácil assim da pessoa saber o que ela quer para ela. E precisamos de observar assim, que durante um tempo, cada um que entrou num caminho errado, ele poderá voltar. Se ele percorre muito aquele caminho errado, fica bem fácil assim de ir confirmando que agora ele não tem como voltar. O trabalho do raciocínio, o trabalho de Lúcifer é dessa maneira. Ele é impiedoso, orienta para que a pessoa possa viver até a exaustão. Com isso, a gente vai observando assim com costumes errados. A pessoa julga que ela terá um tempo pela frente. É só observar assim um costume de uma pessoa que a gente tem um conhecimento. Então, um costume, ele degrada. A pessoa fica menos lúcida, menos sábia. Então ela vai fazendo um comportamento e esse comportamento vai deixando ela com o corpo físico enfraquecido. Esse é o trabalho do raciocínio. Com o corpo físico enfraquecido, fica sem capacidade a pessoa para ter a coragem, ter o ânimo, ter a disposição. Na sequência, a pessoa também perde a sensibilidade para ver a distância que se encontra no movimento de ligar aquele instrumento, de colocar um copo na pia, de outras coisas assim, que precisa de uma firmeza e de uma delicadeza, o tanto certo. O Anticristo, muitas vezes as pessoas pensam, porque naqueles lugares as pessoas usam roupas claras, roupas brancas, que ali se encontra a luz. Não se encontra. É no meio desses que se manifesta Lúcifer.
porque podemos observar assim, que nós tínhamos que ter um trabalho conosco de perceber como nós somos, para perceber o ambiente que nós frequentamos e o ambiente que nós vemos que outras pessoas frequentam. E é bem importante assim, porque quando a pessoa conhece as leis que o Criador instituiu, pela fala de cada um, a pessoa faz uma seleção. É só observarmos assim a transgressão do segundo mandamento, a falta de coerência de não usar o 7º dia da semana para refletir como caminhou os dias anteriores. Nós não vamos fazendo um trabalho assim, nós vamos caminhando. Então o que acontece? Não teremos serventia. Para termos serventia, nós temos que ir observando o caminho que estamos caminhando dentro de nós. O conhecer aqueles que serão servos de Lúcifer e que são servos de Lúcifer é bem simples. É aqueles que não pensam, que não está relacionado a nível social. E também a pessoa precisa de lembrar assim, por ter recurso financeiro, não quer dizer que a pessoa pertence à sociedade. Isso fica bem fácil assim da gente observar. Na época de Sócrates, quem pertencia à sociedade eram os sábios. Como ficou escasso os sábios, então passou a quem tivesse mais recurso financeiro. E a gente vai observando assim. Na sociedade é a mesma coisa da pessoa que mora na periferia. O sistema de estragar o corpo de matéria grosseira é o mesmo. O tipo de bebida, o jeito que se reúnem é o mesmo. Só que num lugar tem assentos muito baratos e no outro lugar tem assentos muito caros. Tem taças muito caras. No outro lugar tem copos baratos. Mas a consequência daqueles costumes que prejudicam a saúde é o mesmo. É individual. Então a gente pode ir observando assim, que não tem como ajudar um filho, não tem como ajudar o pai, não tem como ajudar um irmão. O trabalho é individual. E esse trabalho a gente tem que lembrar assim, que se a criança pequena, ela sabe o que ela quer, na conveniência dela, então o adulto teria que estar mais apurado de ver o que vai servir para ele. Quando uma pessoa na velhice apresenta desarmonia no seu corpo de matéria grosseira, essa desarmonia está relacionada ao tipo de vida que a pessoa caminhou. Ela não usou do 3º mandamento para ir refletindo se aquilo que ela está fazendo é bom para a vida dela. Agora entra um desespero interno e nós sabemos assim que o comportamento errado é a indução de Lúcifer. Mas é bem importante, porque se de pequeno nós todos sabíamos o que nós queríamos e se adulto nós perdemos esse querer, é individual. É aquela condição bem importante da vivacidade. Então aquele rapaz, aquela moça que trabalha naquela empresa, ela tem que ter uma vivacidade. Se ela ou se ele não apresentar esta vivacidade de lucidez, não serve para trabalhar naquela empresa. Na nossa vida interna, só iremos para o caminho da luz se apresentarmos uma vivacidade, uma lucidez, um instante de coerência. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se não apresentarmos, não teremos serventia. Então a pessoa acha assim que ela ouviu através dos lugares que ela frequentou, que seus pais frequentavam, que existe o perdão. Mas nós temos que lembrarmos assim que a luz é uma definição séria, porque quando nós vemos uma planta resistindo aos vendavais, sol forte, as chuvas fortes, então quando a gente arranca aquela planta, a gente vê que ela tem raiz. Para nós termos o auxílio, para nós recebermos a graça, temos que ter tido uma transformação verdadeira. Agora, com a leviandade que nós apresentamos todos os dias, como é que vai apresentar um auxílio para nós? Porque nós somos como uma folha seca, vamos com o vento, e o vento volta e a folha volta também. A nossa perspectiva, a atuação de Lúcifer sempre foi assim. E temos que lembrarmos assim, que ele erguerá a cabeça antes do juízo final. Se ergue a cabeça, então ele já se encontra no meio.
E nós podemos lembrarmos que nos ensinos que são trazidos para nós da vida de Jesus, nós vamos observando assim, que os ensinos que Jesus trouxe eram muito simples. Porque Jesus não precisou de igrejas para poder fazer ligação do fiel com a igreja e o Criador. Não, os ensinos de Jesus é o indivíduo. Então o indivíduo é que tem que ter conhecimento. Devido a essa simplicidade que apresentava nos ensinos de Jesus, aqueles dirigentes daquela época perdiam as pessoas, porque as pessoas começaram a trabalhar com ele, vendo o terceiro mandamento, refletindo. Os dirigentes das religiões daquela época começaram a caluniar Jesus e o crucificaram. Depois, com os estudos, muitos acharam assim que ele não tinha culpa, mas precisavam de arrumar uma justificativa por ele ter sido colocado na cruz. Então inventaram que ele foi colocado na cruz para nos salvar. Mas a missão de Jesus não foi ser crucificado, a missão de Jesus foi trazer esclarecimento. Porque quando uma pessoa vai de uma localidade para outra, aquela outra localidade não vem até a pessoa. É a pessoa que tem que ir até aquela localidade. Fica bem fácil assim da gente entender isso. A pessoa tem que ver que dessa localidade em que ele se encontra até a localidade pretendida tem 100 quilômetros. Ou tem mais. O que acontece? A pessoa tem que ir lá. Então, quando fala que o reino de Deus vem até nós, nós temos que desenvolver uma capacidade interna de conhecer o caminho para nós irmos até lá. E para irmos até lá, nós temos que trabalhar com a intuição. Não é achando que talvez dê certo. Não é assim. Nós temos que sair desta condição de moles, porque nós somos moles. Estamos vindo, aceitando as referências que nos mostram. E essas referências nós não fazemos um trabalho, porque aquela criança, para ficar firme nas suas pernas, ela teve que ficar forte com as suas pernas para dar os primeiros passos. Então, para nós termos o discernimento, nós temos que fazer esse trabalho de continuar estudando o livro na luz da verdade. E o estudar, muitas vezes a gente acha assim que tá bom. Não tá bom, porque se estivesse bom, estaríamos melhores, mais sábios, mais lúcidos, mais confiantes, mais polidos. Não nos encontramos assim, mais polidos, mais coerentes. Nós vamos fazendo as coisas e nós julgamos aquilo que nós estamos fazendo, está de bom grado. Está de bom grado para o nosso raciocínio, que é o que Lúcifer quer. Essa é a condição. E é bem importante que nós vamos vendo as referências assim, das pessoas quererem fazerem o que querem, mas acontece uma coisa bem importante. Esse comportamento já vem de toda a época da nossa existência, assim, dessa incoerência. Nós não vemos que eu posso fazer o que eu quero até o limite, onde não há transgressão do limite do outro. E aqueles que vêm fazendo costumes que ainda prejudicam o seu corpo de matéria grosseira, então o que acontece? Entra numa desarmonia, porque nós temos um viver, né? Nesse viver tem que ter uma harmonia, a harmonia dos órgãos, das vísceras. Então, com as transgressões, nós vamos ficando sem saúde, independente da idade. Essas vítimas dos costumes errados, induzidos por Lúcifer, não servem. Ele também não quer essas vítimas. Então o que acontece? Não teremos serventia, porque nós deixamos o caminho da luz, transgredimos as leis que o Criador instituiu, a bondade que ele nos possibilitou, e andamos no caminho de Lúcifer, que é o caminho do raciocínio, que é o caminho da prepotência, de achar que pode e atropelar os outros. Então o que acontece? Ficamos sem saúde. Ficamos sem saúde, não servimos. É só observar as pessoas que tiveram costumes que prejudicam a saúde, no terminal da vida deles, como sofrem por ter estragado a parte interna dos seus órgãos, das suas vísceras.
E esse sofrimento vai continuar, porque a vida continua. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que 80 anos de vida não é um período de uma referência de uma existência. Então nós tínhamos que ter a bondade conosco mesmo de lembrar um pouco dos ensinos de Jesus, de estudar mais o livro Na Luz da Verdade, de ir confirmando essas informações e essas instruções, de ir observando assim que em nenhum lugar se encontra o símbolo do Criador. Então em nenhum lugar pode se frequentar. Isso é bem interessante assim. Aquela condição bem importante assim de separar o joio do trigo. Fica bem fácil assim de quando a pessoa recebe um livro e ela vê nas primeiras páginas, nas primeiras linhas, o que está escrito. Ela vê que aquele que escreveu aquele livro, falta para ele tudo, porque ele nem sabe as palavras corretas, ele nem conhece as leis que o Criador instituiu. Temos que ter essa capacidade assim, de separando o joio do trigo no começo. Do começo também do que nós falamos, de como nós estamos apresentando. O anticristo é o Lúcifer, e que se encontra no meio de nós todos, na moradia. A gente vai observando assim, que a criança pequena, muitas vezes ela já levanta a voz. Então, naquela moradia já se encontra a habitação de Lúcifer, porque aqueles pais não estão fazendo um trabalho com eles mesmos de possibilitar a diferença que existe do raciocínio e da intuição. De ir observando assim a gravidade dos nossos comportamentos, das pessoas não frequentarem lugares, depois recebe um determinado convite de uma pessoa que ela conheceu agora recente, por aquela pessoa falar com uma desenvoltura, acha-se que aquele lugar que está sendo convidado é um lugar especial. A entonação. Nós tínhamos que apurar os talentos que o Criador nos possibilitou. Esses talentos, observar assim a intenção que se encontra no tom de voz de cada um. O tom de voz é bem importante, é a única coisa que o próprio não dá conta de alterar. Ele pode modificar a maneira de expressão, mas a intenção continua no tom de voz. Isso é bem simples e bem fácil assim de ir confirmando com muitos exemplos. Voltar para o caminho da luz é um trabalho individual. E o adulto hoje tem que lembrar assim, que quando ele tem a responsabilidade na formação daquela criança, ou de novinho ou de maior, ele vai orientando aquela criança. Depois ele para de orientar aquela criança e ele não faz nada mais para ele. Então o que acontece? Vamos sendo induzidos. Só que tem aquela coisa bem importante, né? Aqueles que recebem a indução não são qualificados, não servem, porque eles também não sabem separar aquilo que precisa de ser separado. Então, os ensinos de Jesus, a pessoa precisa de lembrar, sim, que é naquela condição bem importante, porque a pessoa tem que ir lembrando que ela é que vai ficar qualificada. O adulto possibilita a criança ir qualificando para a vida. O adulto agora tem que trabalhar na maneira interna da sua vida interior, de qualificando-se para ele mesmo. Para isso, ele tem que tirar a influência do raciocínio. E a gente vai observando assim a influência de Lúcifer nos ensinos escolares. Então aqueles jovens recebem muitas informações que nunca usarão na vida. Então o que acontece? Vai perdendo a intuição, a naturalidade. E é bem grave assim, porque tem um conceito que a pessoa tem que ter todas essas informações escolares. Mas para a vida da pessoa, o que ela pensa? Não pensa. Porque agora ela se encontra saturada. Então aquela separação do joio do trigo, aquela condição bem importante assim, quando fala que muitos serão chamados e poucos escolhidos, é isso. Porque a pessoa está tão cansada agora com a sua maneira de pensar, que ela não tem mais a capacidade de ver dentro dela como é que precisa de ser.
E é bem importante, porque quando tem a naturalidade de ver dentro da gente o que a gente está querendo, fica bem fácil assim de observar dois profissionais envelhecidos, fazem aquelas funções. Então, um executou muito bem aquela função e ele pergunta como é que ele fez. Aquele que executou as funções, ele resume em poucas palavras e o outro já conclui que ele já entendeu. Quer dizer assim, são dois mestres falando das atividades profissionais e de que como um resolveu um assunto e então ele relatando para o outro. É um trabalho de dentro, não foi do raciocínio. Porque se vai explicar todo esse procedimento para um jovem em formação, gastaria meses, porque o jovem tem que conhecer a matéria-prima, tem que conhecer a mudança do tempo, tem que conhecer o material, o procedimento do preparo para aquele ato, somente na condição de vivenciar. E esse vivenciar é um tempo longo. Mas quando são dois profissionais, é rapidamente assim, já define. Mas os dois têm anos e anos de vivência. Então o trabalho de Lúcifer é esse. É a pessoa achar assim que agora, porque ela fez uma função, ela já se encontra qualificada. E nós sabemos assim que uma qualificação é a vida toda, de quando a pessoa está trabalhando com ela mesma, da paciência, da maneira boa que precisa de ser. E lembrar assim que Jesus não tinha nenhuma culpa, que depois inventaram que ele foi crucificado para tirar os pecados dos seres humanos. Não existe. A mesma coisa de dois vizinhos entrarem num descuido ali de descontentamento da propriedade de um, da propriedade de outro. Então um dos vizinhos fala assim que vai dar o filho para ele fazer o que ele quer com aquele filho, para eles viverem em paz. Precisamos de pensar. Então a crucificação de Jesus é um assassinato. Assassinaram Jesus. Como não tinha justificativa, então vão inventando. E as pessoas vão aceitando. Os que aceitam não têm serventia. E aqueles que falam assim que lavam as mãos também não têm serventia. Porque não posicionam, não descem do muro. Então o trabalho de Lúcifer é esse. Os não posicionadores, aqueles que não posicionam, não servem, são os mornos. E aqueles que aceitam as coisas erradas também não servem. Então nós tínhamos que ter a dignidade daqueles discípulos de Jesus, aquela coragem, mesmo não tendo mais conhecido Jesus, aqueles seus adeptos, então eles tiveram a coragem de posicionar a favor da luz. Essa dignidade, essa coisa boa. E nós sabemos assim que aqueles que trabalham para a luz são grandiosos. E a gente vai observando através dos anos. Então vai fluindo, vai tendo a capacidade de continuar trabalhando. Então vai alinhando no seu dia a dia aquilo que precisa de ser alinhado. Cada um de nós temos que lembrar assim que o caminho é individual e que não tem como auxiliar um filho, não tem como auxiliar os pais, não tem como auxiliar um amigo, porque nós sabemos assim que aquele que é bom não dá conta de trazer aquele que não é bom para cima, mas aquele que não é bom tem a capacidade de induzir aquele que se encontra num caminho melhor. Então tem as persuasões, é individual. Então aquela condição bem importante assim, no caso de quando uma pessoa tem vontade de mexer naquilo que ele come todos os dias, sempre dá confusão para a vida daquela pessoa, porque o que a pessoa alimentava é o que dava a ela a estrutura para manter o seu corpo de matéria grosseira. Agora muda a alimentação. Então o que acontece? O seu corpo de matéria grosseira vai ficar enfraquecido. E também tem uma outra coisa, ela vai ter diminuição de lucidez. E também tem outra coisa bem grave assim, a visão do globo ocular muda o ângulo. Então o que acontece? A pessoa vai tendo desarmonia nos seus afazeres. A naturalidade
dos ensinos que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é que a pessoa tenha que conhecer dos alimentos e ver alimentos melhores. Não é tirando quantidade, é melhorando a qualidade. Esse trabalho assim, para nós voltarmos para a luz, a pessoa tem que lembrar que ela tem que preencher todos os ângulos para a vida dela. Porque é a mesma coisa de conhecer parte dos ensinos. Não serve, temos que conhecer todos os ensinos. É a vida toda nós trabalhando conosco mesmo, de ir observando, e observando as coisas que acontecem. E a gente vai observando no caso do cachorro. Ele está sempre atento. Tem os cachorros que trabalham fora da moradia, a gente sabe assim, que movimentos estranhos, ruídos estranhos, eles mexem a orelha. E se esse movimento ou esse ruído persiste, ele levanta. Então essa condição boa assim de percebermos, e a gente vai percebendo uma coisa bem importante. Quando a gente começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, muitas vezes a gente acorda de madrugada. Acorda de uma maneira, com os pensamentos tão fortes, que a pessoa sabe que ela não vai conseguir dormir. Então ela levanta e vai estudar o livro. Então dentro dela acalma novamente. Ela volta a dormir. E quando acontece dela não estudar, ela também não dorme. Então os pensamentos é falta de bondade interna para conosco, de compreender a vida que nós estamos levando e o procedimento que precisamos de ter, não somente com terceiros, mas ter conosco. Então aquela condição que nos ensinos fala assim, que nós precisamos de viver o presente. Viver o presente quer dizer assim, ver se nós concluímos direito aquilo que precisa de ser feito e ver se o caminho que nós estamos caminhando vai nos levar a uma direção para a pátria do Espírito. O anticristo é Lúcifer. E aquela condição bem importante assim, né? Que ele erguerá a cabeça. Então esse erguerá a cabeça é a mesma coisa assim, quando a pessoa mexe numa pedra, e nessa pedra tinha embaixo uma cobra, mas ele se encontra descuidado, então o que acontece? A cobra procura picar a mão desse que se encontra descuidado. Então quando nós trabalhamos com as informações do livro Na Luz da Verdade, nós vamos tirar a pedra que existe sobre os conceitos que nós recebemos. Então a pessoa também não pode ficar decepcionada, ela tem que ficar agora mais forte. Porque ela tem que ter um posicionamento na sua vida. Ela tem que esforçar-se para agora ela continuar tendo uma firmeza. E nós temos que nos esforçarmos para compreender direito os ensinos. As referências que cada um tem, ele é que tem que ter muito cuidado com essas referências. Ele tem que lembrar assim, no preparo de um alimento, todos os dias é diferente. E todos os dias aqueles que recebem o alimento preparado ficam felizes. Aquele que preparou, ele tem que ter uma bondade dentro dele, porque aqueles que receberam o alimento, muitas vezes nem agradecem. E o trabalho é feito todos os dias. Então, para nós irmos para a pátria do Espírito, nós temos que lembrarmos assim, a preparação é nossa, independente de sermos vistos ou não. Mas esse trabalho é individual, então precisamos de fazê-lo bem feito. Para termos serventia, nós temos que ir observando o caminho que estamos caminhando dentro de nós. O conhecer. Estuda o livro Na Luz da Verdade.